Os espaços onde a narrativa se desenrola assumem uma qualidade inquietante ao transformar locais cotidianos em arenas do inconsciente. Banheiros, cozinhas e aeroportos deixam de ser neutros e passam a simbolizar rupturas internas, onde objetos ordinários se tornam ameaças latentes. Tais elementos encenam o colapso do princípio de realidade, sendo impregnados de significados pulsionais que ativam fantasias de destruição e perda de controle. O som é um vetor essencial na construção da atmosfera de angústia que permeia a trama. Dissonâncias e silêncios repentinos operam como sinais do inconsciente, antecipando perigos sem nome. Esses recursos remetem à ansiedade como sinal de trauma, noção segundo a qual o psiquismo tenta, por vias indiretas, lidar com o retorno do recalcado. O som, assim, não apenas ambienta, mas simboliza estados afetivos em desorganização. A música interrompida ou deformada articula-se com a lógica do trauma não representado. O espectador é conduzido por pistas sensoriais que não se resolvem em narrativa coerente, intensificando a impressão de desamparo. A trilha sonora, nesse sentido, revela a ausência de mediação simbólica plena, funcionando como um índice da falha do ego diante de conteúdos insuportáveis. Os figurinos dos personagens, embora discretos, cumprem papel simbólico dentro da linguagem visual do filme. As roupas de Alex, escuras e desalinhadas, sugerem uma afiliação inconsciente à pulsão destrutiva, enquanto o vestuário de Clear, mais claro e estruturado, expressa um princípio de organização psíquica. A oposição entre os dois marca uma dualidade fundamental entre caos interno e tentativa de reparação. A construção estética das roupas não é aleatória, mas sim expressão arquetípica da polaridade entre destruição e regeneração. Em termos junguianos, Alex encarna a sombra em sua forma juvenil, ainda não integrada à consciência. Já Clear representa um aspecto da ânima, mediadora entre um consciente e consciência, canalizando forças psíquicas em direção à transformação. Cada personagem torna-se assim um portador de tensões estruturais da psique. Suas vestimentas e modos de agir são signos visíveis de conflitos invisíveis. O contraste entre suas trajetórias acentua a ambiguidade do enredo, onde não há salvação definitiva, apenas formas provisórias de lidar com o destino. Essa ambivalência é um dos núcleos temáticos do filme. A ambientação reforça a ideia de que o cotidiano pode abrigar o traumático. O lar, símbolo máximo de segurança, é o palco onde se instala o desamparo. As cenas mais violentas ocorrem justamente em ambientes familiares, evidenciando que o horror não está fora, mas infiltra-se naquilo que parecia confiável. O cenário, portanto, age como extensão do inconsciente ameaçador. O conjunto de elementos visuais e sonoros do filme compõe uma paisagem psíquica em que o real se contamina com o simbólico. Cada detalhe, do figurino à trilha sonora, atua como metáfora condensada de conflitos profundos. Ao invés de propor um inimigo externo, a obra convida à confrontação com aquilo que escapa ao controle racional. O retorno do recalcado, o impulso de morte, Final Destination não se apresenta como personagem tangível, mas como uma força impessoal que se manifesta por meio de acidentes encadeados. Sua ausência física intensifica a onipresença simbólica, sugerindo um funcionamento psíquico que escapa à lógica linear. O horror não está em um agente externo, mas na impossibilidade de escapar à causalidade inconsciente. Pela perspectiva freudiana, a pulsão de morte se corporifica nos eventos trágicos que reorganizam a ordem violada pela premonição. Cada acidente representa uma tentativa do psiquismo de restaurar um equilíbrio perturbado, como se o destino compensasse a ruptura inicial. Não há aleatoriedade. O encadeamento das mortes remete ao princípio do determinismo psíquico, onde todo efeito possui uma causa inconsciente. Essas mortes coreografadas revelam o retorno do recalcado por vias simbólicas. Espaços tidos como seguros, banheiro, cozinha, escola, tornam-se ameaçadores, desconstruindo a ilusão de controle do ego. A segurança do cotidiano é dissolvida e o sujeito é confrontado com sua própria vulnerabilidade diante de forças internas que escapam à simbolização.
A angústia de castração se insinua nos modos como os corpos são destruídos, frequentemente atravessados por objetos cortantes, esmagados ou queimados. Esses elementos, longe de serem mero recurso estético, atualizam fantasias inconscientes de mutilação e perda. A morte, nesse contexto, deixa de ser evento externo e passa a encenar conteúdos pulsionais reprimidos. No pensamento junguiano, a morte assume o papel de sombra coletiva, expressão dos aspectos rejeitados da psique que retornam para restaurar a totalidade. Sua atuação é impessoal, mas profundamente simbólica. Cada sinal, coincidência ou acidente é carregado de significados que transcendem a experiência individual, conectando os personagens ao inconsciente coletivo. Os eventos sincronísticos funcionam como avisos de uma ordem oculta. A revista rasgada formando nomes, os reflexos de luzes e os sonhos premonitórios são manifestações da intersecção entre o mundo interior e exterior. O acaso, assim, é substituído por uma lógica arquetípica, na qual os símbolos operam como guias do destino e não como meras coincidências. A sequência de mortes também pode ser lida como atualização do arquétipo da Grande Mãe Terrível. Essa figura destrutiva age não por crueldade, mas por exigência de transformação. A aniquilação dos personagens não é punição, mas parte de um ciclo simbólico maior, onde a regeneração só pode ocorrer após a desintegração do que está em desequilíbrio. A representação da morte como princípio ativo, mas invisível, aponta para uma dimensão trágica da existência humana. Não há antagonista identificável, apenas a revelação de uma ordem psíquica que resiste ao desejo consciente. O terror de Final Destination reside justamente nessa constatação. O maior inimigo não está fora, mas na estrutura que sustenta o próprio estrutura-se como uma figura dividida entre percepção intuitiva e racionalidade em ruína. Sua premonição inicial instaura o trauma fundante da narrativa, que se repetirá de forma compulsiva ao longo do enredo. Sua luta não é apenas contra um destino inevitável, mas contra os limites do próprio psiquismo diante do inominável. Na abordagem freudiana, Alex é o ponto de convergência entre o ego fragilizado e o id pulsional. As visões que o assaltam funcionam como irrupções do recalcado, elementos que o ego não consegue simbolizar, gerando ansiedade constante. A tentativa de impedir as mortes subsequentes exprime o mecanismo da compulsão à repetição, esforço inconsciente de reencenar o trauma para tentar dominá-lo simbolicamente. O desequilíbrio entre as instâncias psíquicas é perceptível em sua crescente hipervigilância. A racionalidade não basta para interpretar os sinais, e o superego se manifesta de forma punitiva, alimentando o sentimento de culpa por ter enganado a morte. Assim, sua angústia torna-se inescapável, pois não é dirigida a um objeto externo, mas internalizada como dívida existencial. A paranoia crescente é reflexo da falência das defesas do ego. Ao tentar controlar o incontrolável, Alex acaba por intensificar seu sofrimento, aprisionado num circuito de antecipações e fracassos. Sua tentativa de mapear a lógica da morte reflete o desespero neurótico diante de um mundo que já não obedece ao princípio de realidade. Sob o olhar junguiano, Alex representa o arquétipo do herói em rota de falência. Sua jornada deveria levá-lo à individuação, mas essa trajetória é bloqueada pela recusa em integrar sua própria sombra. O medo da morte impede a aceitação de sua natureza mortal, interrompendo o processo simbólico de amadurecimento psíquico. As premonições funcionam como mensagens arquetípicas vindas do inconsciente coletivo. Não se trata de dons sobrenaturais, mas de conteúdos psíquicos que transbordam a consciência e anunciam a urgência de transformação. Ao não reconhecer esses sinais como expressões internas, Alex os interpreta como ameaças externas, deslocando o conflito. O isolamento que o personagem sofre é tanto social quanto simbólico. Os demais adolescentes o percebem como perturbado, mas sua verdadeira solidão reside no fracasso em comunicar o indizível.
Esse abismo entre experiência interna e linguagem possível aprofunda sua alienação, impedindo qualquer forma de elaboração afetiva. Ao final, Alex permanece como uma figura trágica que fracassa na tarefa de dar sentido ao destino. Sua recusa em aceitar a dimensão simbólica da morte o condena à repetição. Sua trajetória é menos uma história de superação e mais a manifestação da luta estéril do ego contra forças que o excedem. Uma batalha onde o saber racional não basta para vencer o que escapa como figura que encarna uma sensibilidade melancólica e uma força interior silenciosa. Sua aparência reservada e seu comportamento introspectivo não são meros traços de personalidade, mas indicativos de um aparato psíquico voltado à contenção do sofrimento. Em contraste com os demais personagens, ela não nega a morte, mas tenta ressignificá-la em sua interioridade. No campo freudiano, Clear opera mecanismos de defesa sofisticados diante do trauma. Sua prática artística, voltada à escultura, revela um processo de sublimação em que pulsões destrutivas são desviadas para uma produção simbólica. Ao transformar dor em forma, ela confere sentido ao inominável. Sua escolha pelo isolamento afetivo também sinaliza um tipo de recalque, no qual o vínculo é evitado como forma de autoproteção contra a perda. A resistência inicial em aceitar a narrativa de Alex reflete o esforço do ego em manter sua integridade frente à irrupção do traumático. Ao longo da trama, contudo, esse ego se flexibiliza, integrando gradualmente a realidade do luto. O momento em que decide salvar Alex marca um deslocamento libidinal, onde a energia psíquica antes investida em figuras perdidas, como Todd ou Terry, é transferida a um novo objeto, permitindo a reconfiguração afetiva. Sua moradia reclusa remete simbolicamente a um espaço de regressão, mas também de elaboração. Não se trata de fuga do mundo, mas de criação de um território psíquico propício à reordenação da experiência. Nesse lugar liminar, o tempo psicológico é suspendido, favorecendo a emergência de uma forma de cura não verbalizada. Na perspectiva junguiana, Clear representa a ânima em processo de integração. Sua jornada não é heróica no sentido clássico, mas de transformação interior. O espaço da cabana onde vive, rodeado por natureza e elementos orgânicos, funciona como útero simbólico, lugar de dissolução do ego antigo e gestação de uma nova identidade. Suas esculturas assumem valor mandálico, expressando a busca de totalidade. A reconfiguração da relação com a morte permite que Clear ultrapasse a dicotomia entre destruição e redenção. Ela não busca evitar a morte, mas compreender seu papel estruturante na psique. Essa postura revela uma sabedoria arquetípica que transcende a lógica racional, permitindo-lhe agir com intuição e compaixão no momento decisivo. Sua figura contrasta com a rigidez dos demais personagens, incapazes de dialogar com o inconsciente. Clear escuta os sinais não como ruídos externos, mas como mensagens internas a serem decifradas. Essa abertura à dimensão simbólica a torna uma das poucas personagens capazes de transitar entre o caos e a ordem sem colapsar psiquicamente. A trajetória de Clear não conclui um arco de superação plena, mas aponta para a possibilidade de transformação por meio da dor. Sua resiliência não reside na negação da morte, mas na aceitação de seu papel formativo. Ela permanece como vestígio de uma individuação possível, rara fresta de luz na tessitura em dois segmentos simbólicos. O primeiro abrange o momento da premonição até a morte de Todd. O segundo compreende a perseguição da morte até o clímax em Paris. Cada etapa espelha movimentos distintos da psique diante do trauma e do inconsciente, articulando conceitos fundamentais da teoria freudiana e junguiana. A primeira parte inscreve-se como o momento inaugural do colapso do princípio de realidade. A visão antecipada do desastre aéreo opera como trauma originário, cujo impacto psíquico reverbera na recusa coletiva dos sobreviventes em simbolizá-lo. O memorial realizado 40 dias após o acidente funciona como acting out coletivo, um rito que encobre a culpa pela sobrevivência sem permitir sua elaboração.
Sob perspectiva freudiana, essa etapa é marcada por defesas frágeis do ego diante da irrupção do real. A lembrança compulsiva do acidente, o olhar paranoico e a recusa social em admitir o inexplicável traduzem um impasse entre o recalque e o retorno do recalcado. A morte de Todd representa o fracasso do ego em manter o controle, sendo uma repetição simbólica do trauma inicial. Jung propõe outra leitura para esse primeiro bloco. Nele se manifesta a irrupção do inconsciente coletivo na forma de premonição, símbolo da conexão do indivíduo com forças arquetípicas. A experiência de Alex revela o colapso das fronteiras entre consciente e inconsciente, marcando o início de uma jornada iniciática. A morte de Todd ativa o arquétipo do trickster, figura que desestabiliza certezas e revela a ilusão da segurança. Na segunda parte, a morte opera como força invisível que reorganiza a sequência interrompida. Cada acidente, aparentemente casual, ressoa com a lógica da repetição compulsiva. Os personagens são impelidos a reviver o trauma original em configurações variadas, revelando o esforço inconsciente de dominar simbolicamente a cena traumática, que escapa à compreensão racional. Esse novo ciclo acentua a fragilidade do sujeito diante do retorno incessante da pulsão de morte. Os dispositivos cotidianos, trens, cabos elétricos, explosões, tornam-se encenações de um real insuportável que insiste. A tentativa de Alex em antecipar as mortes é expressão da compulsão à repetição. O ego tenta reordenar o acaso para restaurar uma ilusão de domínio sobre o destino. Na ótica junguiana, o segundo segmento assume contornos míticos. Os sobreviventes enfrentam provas que remetem a mitos de iniciação: fogo, água, eletricidade, velocidade. Cada obstáculo é um limiar arquetípico a ser transposto no processo de individuação. O cenário final, ambientado em Paris, representa o eixo simbólico do mundo, onde o confronto com a verdade última se torna inevitável. O percurso não resulta em superação, mas em revelação. A persistência da ameaça indica que a integração da sombra, etapa final da individuação, não foi plenamente alcançada. A morte permanece como presença estruturante, não como entidade a ser vencida, mas como princípio a ser compreendido. O ciclo se fecha sem resolução, afirmando o enigma do destino como núcleo inelutável em sua estrutura e narrativa, o núcleo traumático da existência humana, expresso pelas lentes da psicanálise freudiana e junguiana. A morte, como força incontrolável, aparece não apenas como fim, mas como elemento estruturante da psique e da vida. O desamparo do ego diante desse fato é o motor que impulsiona os eventos. Na visão freudiana, a pulsão de morte, Thanatos, manifesta-se como força impessoal e inexorável, que desafia a razão e o controle. A trajetória dos personagens expõe a fragilidade do ego, incapaz de sustentar a ilusão de domínio sobre o destino. O retorno do reprimido surge em forma brutal, como no episódio do Neon, que quase esmagou Alex, símbolo do trauma reprimido que retorna para reivindicar sua presença. Sob a ótica junguiana, a morte personifica um arquétipo transformador, que convoca a integração da sombra. A jornada dos sobreviventes representa uma iniciação incompleta, na qual a recusa em confrontar o próprio medo da mortalidade impede o processo de individuação. O personagem Bloodworth assume o papel do sábio, detentor de conhecimentos ancestrais, cuja voz é ignorada, simbolizando o desprezo pela sabedoria inconsciente. A narrativa falha em estabelecer um drama psicológico profundo pelos limites da caracterização, mas alcança uma dimensão alegórica do inconsciente coletivo. As mortes coreografadas funcionam como símbolos oníricos da luta entre forças pulsionais. Para Freud, elas evidenciam o predomínio do id. Para Jung, manifestam a sombra coletiva que busca restaurar o equilíbrio rompido. O paradoxo central, a sobrevivência acompanhada pela perseguição inevitável, reflete a condição humana. A consciência da morte define a vida, instaurando uma dialética entre o desejo de controle e a submissão ao destino. Essa dualidade é abordada por Freud em Além do Princípio do Prazer e por Jung em seu Livro Vermelho, onde o confronto com a mortalidade é fundamental para a construção da identidade.
A frase de Bloodworth, "Vocês não enganaram a morte, apenas a atrasaram", sintetiza a impossibilidade de domínio racional sobre forças inconscientes. O filme propõe a aceitação dessa condição, ainda que dolorosa, como caminho para a elaboração do luto e do sentido existencial. O controle é uma ilusão passageira diante do caos psíquico. Exemplos clínicos e históricos corroboram essa tese. A experiência de Freud com a perda do neto reforça a ideia de que o luto é um processo contínuo e jamais concluído. Sobreviventes de acidentes reais relatam crises existenciais que reverberam a narrativa, mostrando como a experiência traumática pode suscitar profundas mudanças de vida. Assim, o filme opera como metáfora da luta psíquica entre vida e morte, consciência e inconsciente, controle e destino. Ele convida à reflexão sobre os limites da racionalidade diante do mistério da existência, mostrando que a morte não é apenas um fim, mas também um princípio vital que molda a condição humana.